E aí, Chefiel, bora ver aqui os comentários da imprensa desse jogo do Corinthians, sobre esse jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro, um jogo bem ruim, bem fraco, polêmico, logicamente por culpa da arbitragem. Bora ver aqui os comentários, Chico Garcia, Zé Elias, Benja, Ronaldo Giovanelli e muito mais aqui nesse vídeo. Assiste o vídeo até o final, mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda demais o nosso canal. E simbora pro vídeo. Corinthians 0, Galo também 0. O Galo teve um jogador expulso por um segundo amarelo ali, por reclamação. Se não fosse, né, a encarada que ele dá no juiz, ele tenta bater no juiz depois, provavelmente teria sido expulso também. Claro que ele também tem essa reação pelo cartão vermelho, né? É óbvio, uma coisa é consequência da outra. E o Fagner, né? O Antônio Oliveira entendeu que o Fagner tinha que ter sido expulso. E ele não volta para o segundo tempo. Porque a entrada que ele dá, na entrada da área, inclusive, cara, é o que a gente fala. O Fagner joga a bola, o Fagner é um baita de um lateral, mas precisa disso. Precisa deixar o time na mão. E não deixou porque a arbitragem fez vista grossa, porque era para ele ter sido expulso. Depois a gente teve muitos amarelos, um árbitro inseguro, um jogo truncado, de muita marcação. O Corinthians teve dificuldades muitas vezes na transição do Atlético, que é muito boa, mas aí os zagueiros se portaram bem, né? O Cássio, a rigor, fez uma grande defesa e aí já no finalzinho, vejam só, o Galo com um jogador a menos poderia ter vencido o jogo, porque o Scarpa tem muita qualidade, né? E ele é reserva do Galo por uma questão até, sei lá, circunstancial, até de jogo hoje. Porque, enfim, ele tem feito gols, ele tá entrando bem, ele tá readquirindo a confiança, e ele bate uma falta no ângulo. E o Cássio me lembrou o Cássio do Mundial, né, no chute do Moses, né, porque ele foi buscar de mão trocada, a bola entrar na gaveta. E ali, vejam só, mesmo com um jogador a menos, durante todo o segundo tempo, o Corinthians não conseguiu fazer esse gol, e ainda quase tomou esse gol do Atlético Mineiro. Acho que o Coronado entrou bem, quase deu um gol pro Romero. O Romero erra a cabeçada, mas assim, é um lance que o Romero até não costuma perder. O Antônio tentou vencer o jogo a todo instante, né? Acho que não dá para colocar na conta do treinador. Ele inclusive tira um zagueiro para botar mais um jogador de frente. Quando ele percebe que tem um jogador a mais, o segundo tempo vai se desenrolando, ele vai tentando ganhar o jogo e tira naquelas circunstâncias, né, de recuar o Ranieri para a defesa e aí soltar o Maicon voltando para o time, como segundo homem, Paulinho, Coronado no lugar do Garro, e aí na sequência ele bota o Pedro Raul, Wesley fez algumas boas jogadas também pelo lado esquerdo. O Romero talvez não estivesse no seu jogo mais inspirado, mas também precisa entender que do outro lado tinha um adversário que esse sim é postulante ao título. O Atlético Mineiro é um claríssimo postulante ao título. O Gabriel Milito ajeitou o time, é um elenco de muitos bons valores e só precisava ajeitar, assim, dar mais competitividade, e tá muito claro, né? Tá muito claro que é um time que vai brigar até o final. Haja vista, quase venceu o jogo, mesmo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. Mas assim, afora isso, também teve dificuldades, né? Se o Atlético também chegou pouco, porque vencia aquela linha de marcação na intermediária, na frente da área ali, mas depois parava no Félix Torres, no Ranieri também correndo, que nem um doido, assim, para marcar o time do Galo, que é um time muito rápido, né? Também é verdade que o Corinthians buscou o jogo desde o primeiro, buscou algumas finalizações, o Yuri Alberto se movimentou muito, assim, caía dos lados, vinha para o centro, trocava com o Romero, mas não deu, assim. O Corinthians até tentou alguns arremates, mas realmente o Galo é um time muito bem postado, ele sabe muito bem o que fazer com a bola, ele tem uma boa estrutura defensiva, sabe atacar também, então jogo para 0-0, né? Acho que o placar do jogo, ele, apesar do Corinthians não ter aproveitado esse homem a mais durante quase todo o segundo tempo, dá pra gente dizer que não dá pra gente dizer que é um resultado ruim pro Corinthians, tá? Tenho que dizer isso, porque mesmo com um jogador a mais, mesmo nas circunstâncias do jogo, não foi de uma supremacia, não foi num domínio, não foi de... E aí a gente tem que entender algumas coisas. Por que isso aconteceu? É claro que, de novo, tá? A gente tá falando, falei do Grêmio, falo do Corinthians, né? E também de outros resultados que a gente vai passar aqui. É um primeiro jogo, é um começo. Mas será que tem algumas carências já identificadas? Eu acho que sim. Eu acho que tá muito claro que para você encarar essas equipes é complicado, né? O Corinthians já pegou de cara um candidato ao título na sua casa. Então seria difícil normalmente. Aí tem as circunstâncias da expulsão, que você pode aproveitar, né? Mas não conseguiu porque é um time que ainda assim sabe muito bem trabalhar isso, né? Um time que o Gabriel Milito é um estrategista. Então era natural que mesmo
mesmo com um jogador a menos, tivesse dificuldade. O Saravia faz um gol, a exemplo do que ele fez no Clássico Mineiro contra o Cruzeiro, que ele dá um toquinho por cima do Rafael Cabral, dessa vez ele aparece como elemento surpresa, entrando, né, na área, no levantamento para a área, assim, ele entrando, surpreendendo, toca de cabeça e faria o gol, mas dava para ver, né, que ele estava impedido. Mas assim, foi por isso aqui também que o Galo não chega a seu gol já no primeiro tempo com o Saravia. E aí no segundo o Scarpa cobra essa falta no ângulo e quase marca de novo. Ou seja, o Galo criou chances claras para poder vencer o jogo, mesmo com 11, mesmo com 10. E é por isso que eu não considero esse empate ruim. Claro que empatar em casa nunca é legal. Você começar o campeonato sem vencer em casa, sem marcar um gol em casa, é ruim? É ruim. Mas vamos entender o que aconteceu? Né? Tem um adversário do outro lado, um adversário concorrente, candidato ao título, com um elenco melhor, de mais qualidade, de jogadores de um nível superior. A gente tem que entender isso. E claro que foi um jogo muito pegado, um jogo muito truncado, de muita marcação, de muita pegada, e isso, obviamente, gera todo um desgaste, para o jogo a todo instante, a arbitragem estava, digamos, instável, estava fragilizada, então tem esse aspecto, tem esse ingrediente no jogo que também culmina no 0-0 por conta disso. É um dos jogos mais aguardados essa primeira rodada, não era? Ah, com certeza. Na sexta-feira a gente estava no ESPN FC e a Dani fez essa pergunta para mim, para o Pascoal, você olhando todos. Você tem essa rodada agora, você tem o último campeão da Série B com o campeão da Série A, que é Palmeiras e Vitória. Um jogo interessante. Tinha jogos interessantes. O São Paulo estreando em casa contra o Fortaleza, pra gente checar a força de um e de outro. Inter e Bahia. Mas, em geral, na nossa votação lá, ganhou esse jogo mesmo. Atlético e Corinthians, pela grandeza dos dois, que em campeonatos brasileiros estão empatados. Agora eu acho que são 3 vitórias para cada lado e 3 empates. Vou conferir esse número na Arena do Corinthians. Então ali não tem. No geral, o Corinthians ganhou mais do que o Atlético, acho que 5-3, tá? E alguns empates. Mas no Brasileirão são números muito iguais. Então chamava atenção, sim, né? Ver essa dupla, Hulk e Paulinho de um lado, com essa força toda. Então tinha bastante ingrediente aí pra gente imaginar. Além do que, saber até onde esse Corinthians pode ir nesse campeonato, enfrentando um dos favoritos. Né? Você começando contra um dos favoritos. Aí você vai dizer, o Antônio tá invicto, aí não sei há quantos jogos. Ele só, acho que depois da Ponte Preta ele não perdeu mais. Mas você vai olhar a qualidade dos jogos, ainda não dá pra saber até onde vai esse Corinthians, não. Jogo, né? Que ele falou assim, meu time defende muito bem, então dá tranquilidade pro ataque jogar. Qual ataque? O que o Corinthians fez hoje? O Corinthians não fez com 11 e o Corinthians não fez com 10. O Atlético com 10 e o Corinthians não fez, porque o Corinthians tem duas jogadas apenas. Você pega a bola, dá no Garro e o Garro tenta fazer alguma jogada. Ou senão você joga no Wesley e o Wesley tenta uma jogada individual. No mais, o Corinthians é aquela coisa, você pega, não tem o que fazer. O Corinthians é muito lento. Ele não conseguiu aproveitar essa situação não, eu acho que não. Eu acho que não. O Corinthians chutou uma bola no gol, Zé. O Atlético chutou 3. Sim, eu acho que não. O time do Corinthians muito lento e previsível. Jogando em casa? Muito lento e previsível. Né, porque é normal, você tem um homem a menos, ele tirou um jogador, né, o Atlético tirou, deixa eu até ver aqui, porque são muitos jogos, ele tirou o Igor Gomes e colocou o Igor Rabelo. É natural, você se fecha, deixa só o Hulk lá na frente, ele puxou o Paulinho para fazer uma mania de marcação também, é natural, vou me defender e explorar contra-ataque. Então o que o Corinthians tinha que fazer? Fazer essa bola circular com velocidade, para essa bola chegar nas laterais, para você cruzar, ou senão para você gerar movimentações, para você aproveitar a infiltração, jogadas individuais, que no Corinthians ninguém faz jogadas individuais, todo mundo toca de lado, ninguém quer assumir responsabilidade. Ele tem que falar isso do time dele, né? E ele não fala. No segundo tempo era assim, Garro, ou se não, pega a bola lá do meio campo, quando o Coronado entra, tenta fazer os cruzamentos para poder encontrar os jogadores na área. E aí treinou a defesa do Atlético. E o Wesley pelo lado direito aqui, pelo lado esquerdo, lado oposto, ele tenta driblar para ir por dentro. Ele tentou a primeira jogada, ele conseguiu fazer. Na segunda, aí já se posicionaram melhor, tem a cobertura, tem o cara que está fechando por dentro, aí o Wesley já teve dificuldade para jogar. Então assim, eu acho que é um repertório muito pouco, né? Eu acho que foi um repertório pobre nesse sentido de ideias para ele tentar jogar contra o Atlético e tentar a vitória. Mas é o Atlético, um time, você viu que ele até valorizou, é um time que tem muitas valorizações, tem bons jogadores, tem isso e aquilo e tal, e em momento algum
né, ele tentou jogar. Ele tinha que tentar jogar, ele está em casa. O time do Corinthians tem boas peças, tem bons jogadores, mas os caras precisam jogar. E ele não falou nada, ele se apega à arbitragem. Feio, faltou futebol. Futebol não adianta ter só vontade, precisa jogar. E o Corinthians, com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, não parecia que tinha essa vantagem. O time do Atlético é muito bom, e o time do Corinthians criou e não criou nada. Que jogo feio, truncado. Agora, o Corinthians é urgente também de um lateral esquerdo, urgente. E não entendi a substituição do Antônio Oliveira com um jogador a mais, aos 26 minutos, colocar Paulinho e Maicon. E olha, como eu estou no estádio, eu não vi se o Gustavo Henrique estava machucado ou não. Mas também não entendi essa substituição. O Corinthians precisa jogar mais, hein, gente? O Corinthians precisa jogar mais futebol. Só vontade, só correria, só raça, não adianta nada. Aqui jogo feio, meu Deus! Tem que dar graças a Deus essa arbitragem de hoje, que ela foi omissa. E o que segurou o jogo pro Galo, parece que ele ficou com vergonha de ter expulsado o jogador do Galo. Depois ele amarrou o jogo todinho, com falta, com amarelo, expulsões. Só que o Corinthians tem que mostrar que aqui não vai ser a mesma farra que foi ano passado, não. Tem que começar a pressionar esses caras aí. Vai por isso, não venceu hoje por causa da arbitragem também. O Ronaldo ficou bem revoltado com a arbitragem, mas eu não concordo com ele nessa questão de o Corinthians não ganhou por causa da arbitragem. Eu não acho. Eu acho que não ganhou porque não jogou bem, tá? Eu tento ser sempre o mais justo possível, tentando ser sempre o menos clubista possível, né? No calor do momento ele pode ter falado isso, mas depois vai analisar melhor e ver que o Corinthians não fez nada, não produziu nada, não conseguiu produzir nada. O time do Atlético com 10 jogadores e 11 jogadores, o Corinthians teve praticamente a mesma dificuldade. Só que no segundo tempo, o Corinthians teve mais a bola. O Atlético não fez tanta questão, não conseguiu também segurar a bola porque estava com um a menos. O time do Atlético é melhor do que o do Corinthians, isso é claro. Né? A gente também... E eu quero saber de você aqui, quero que você comente aqui com sinceridade, sem clubismo, vamos tentar, ok? Eu quero que você comente qual que é a sua real expectativa para o time do Corinthians nesse Brasileirão. É um time que brigue para não cair? Se é um time que vai brigar ali, vai ficar na zona ali sul-americana, ficar ali depois do 10º lugar, ou um pouquinho antes, ou se é um time que vai brigar por uma vaga na Libertadores, direta ou para uma pré-Libertadores, ou até mesmo, quem sabe, brigar para ser campeão brasileiro. O que você acha? Qual que é o real potencial desse time do Corinthians para esse brasileiro, na sua opinião? Pelo que a gente está vendo até o momento, né? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, cara, se você gostar do nosso conteúdo, e até o próximo vídeo.